Olá, eu sou Guilherme Achara, podem me chamar de Achara, e a gente está inaugurando aqui o nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz com esse encontro com amigos para a gente conversar, bater papo, discutir sobre alguns temas. A gente está aqui no Instituto Achara, onde a gente realiza nossos grupos, nossas formações também. Feliz demais de ter tido muitas formações aqui. Algumas dos nossos queridos amigos também já fizeram esse trabalho com a gente. E quem está aqui hoje, Lísia, Cláudio, Rosana, prazer, meus queridos, de estar aqui com vocês apresentando esses temas e conversando sobre tudo que a gente quer falar para as pessoas, sobre os nossos aprendizados, sobre aquilo que a gente entende um pouquinho e abrir para questionamentos, né? Olá, eu sou Rosana, estou aqui muito feliz respondendo o convite do Achara para estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu sou da primeira turma do Instituto Achara, me formei em 2023 e recebi o convite para ser help das turmas seguintes. E a gente já está fechando a terceira turma, fechou a terceira turma esse ano. E eu já venho, desde que eu me formei, fazendo constelações voluntárias. E agora estou abrindo espaço para também começar a atender. Eu sou o Luiz Cláudio. Também sou aluno do Achara, também da primeira turma, 2023, também trabalho com a Achara, a gente faz aí algumas coisas, e estou em constante contato, assim, também com o Achara, assim, né, com uma forma dele de pensar, de sentir, assim, então, para mim também estou muito feliz de estar aqui, estar compartilhando também. Olá, eu sou a Lísia, gaúcha em Fortaleza desde março deste ano, e concluí agora há pouco a formação dessa edição 2025. Eu sou terapeuta integrativa oficialmente desde 2017, trabalhando com Reiki, Fisiobiologia Espiritual, terapia floral e planejamento de vida. E eu cheguei aqui e me encantei com a metodologia do curso e com a linha de pensamento que trabalha principalmente com traumas. Então, o nosso primeiro tema de hoje, vou colocar aqui meu glasses, é um olhar sistêmico para os relacionamentos. Por que repetimos as mesmas histórias de fracasso? E eu já até começo dando um caso, algo que aconteceu na sessão. Uma cliente chegou com a questão de relacionamento com uma filha. E aí ela estava muito sentida porque a filha tinha cortado a relação dela com os netos, os filhos da filha. Aí a gente foi olhar, ela estava falando sobre essa questão, e aí a gente foi aprofundar essa questão e a gente viu que ela também tinha um relacionamento muito difícil com a própria mãe. E aprofundando um pouco mais, a gente viu que a mãe dela tinha um relacionamento muito difícil com no caso, a avó, né? E aí isso ficou muito claro, porque ela de repente começou a perceber que existe um processo sistêmico, existe um processo de repetição, existe algo que vem lá dos nossos antepassados e que se repete e a gente fica meio que preso nesse padrão, nessa repetição. Então, isso acontece muito, né, nas constelações. A gente vê muito essa repetição e é algo que a gente precisa trabalhar. Até numa questão também que veio, que clareou com ela, também eu quero abrir para todos vocês, é a questão também que a gente percebeu o quanto a criança dela estava ferida, né? O quanto ela percebeu que realmente ela não recebeu dos pais aquilo que ela precisava, merecia, queria. E na relação com essa filha, ela estava simplesmente
a ferida dela estava sendo acionada, né? E aí ela está numa questão de zanga, de raiva, de incompreensão com a filha. E aí, assim, acho que a gente vê também, né, Chara, a questão que todo esse movimento dela é inconsciente, né? Porque é uma questão, né, transgeracional que vem de longe e chega até ela, né? E é como se ela fosse acumulando todos esses padrões do sistema familiar e ela não percebe, né? Então, quando ela busca o terapeuta, né, o terapeuta com um olhar, né, sistêmico de fora pode trazer a ela essa visão, né, para ela poder olhar e ressignificar toda essa história e devolvendo o que é dela, o que é da mãe, o que é da avó, com muita consciência, fazendo esse movimento com muito amor. Que conforme a Chara estava fazendo o relato desse caso, eu estava lembrando da primeira vez que eu tive contato com as constelações familiares, que foi há mais de 10 anos, quando eu ainda estava casada e passando por uma situação assim muito difícil em relação à minha família, onde eu tinha crises de pânico, e essas crises eram tão fortes que eu só faltava desmaiar. E aí um amigo que estava começando a estudar as constelações, né, e com bonecos, ele me convidou para fazer uma experiência comigo, né, de alguns movimentos. E nossa, eu enxerguei algo ali do padrão de relacionamento dos meus pais, dos meus avós, que eu jamais poderia ter imaginado, sabe? E eu lembro, assim, de ficar encantada, porque realmente, assim, eu não acreditava, sabe? Naquilo ali que poderia acontecer, né? De fazer movimentos com bonequinhos. E ele me mostrou algo que eu nunca mais tive naquele nível de crise que eu tinha, né? Simplesmente aquilo desapareceu. E aí foi quando eu comecei, então, a me interessar pelos livros e estudar. E que depois, lá em 2021, né? Que a gente estava na pandemia, que eu comecei a minha primeira formação, que eu não dei continuidade e... né, consegui concluir aqui, então, essa caminhada. E foi incrível, assim, mas eu acho que isso, assim, da gente enxergar, e isso que a Rosana falou também, né, a pessoa de fora ali também, que tá te acompanhando, tá validando os teus sentimentos também, né, e tá te dando recursos para lidar com aquilo ali que você está vendo, nossa, assim, isso é fantástico, é sensacional mesmo, nessa técnica. Muito bom. Algum comentário, Cláudio? Mas tem uma coisa assim que eu acho nessa repetição de padrão, uma coisa que ajuda também a gente é poder estar se observando também, né? Então abrindo espaço para poder se observar e perceber também. Então, por exemplo, a meditação também é algo que nesse processo também é fundamental, né? Assim, de você poder ficar um pouco em silêncio, ficar um tempo ali para poder dar espaço para poder ter essas percepções também, né? Eu acho que é algum ponto da vida da gente que dá uma travada, né? Assim, às vezes a gente está num momento que parece que chega um vazio, uma solidão, parece que tudo que a gente faz não completa a gente, né? Eu acho que esses momentos, eles trazem muito, né? Essa questão que não é nossa, porque às vezes a gente nem entende, de repente chega uma tristeza, assim, do nada, às vezes você não consegue, né, assim, atingir uma situação, a satisfação, a plenitude, e você sente, assim, o que é que está acontecendo, né? Você faz essa reflexão, você para e você fica se perguntando, mas o que é que está faltando, né? E eu acho que essa pergunta chega, como o Cláudio disse, né? Essa questão da gente estar presente, estar se olhando e ver, né? Principalmente agora, nessa correria que a gente está, nesse movimento de tantas informações que nos chega, o que é de fato que tem valor para a gente, né? O que é que eu busco com tanta correria? Aonde é que eu quero chegar correndo, né? Assim, que ponto? Então, quando você, Cláudio, traz essa questão de você estar na presença e se observar, né? A questão dessa meditação, da introspecção, do olhar para dentro, né? Para poder a gente encontrar realmente esse valor que tem valor.
Muito bom. E eu também diria que a grande mudança da perspectiva e de transformação, e que vai levar a uma transformação, vai levar a uma cura, é exatamente quando você começa a olhar para dentro, né? Porque enquanto você está olhando para fora, nesse exemplo que eu dei, claramente a pessoa olhava muito para fora. E o padrão era de não olhar para si. Era, de uma certa forma, isso foi gerado na infância, na criança mesmo. E de repente a criança, ela percebeu que fugir era uma solução. Sair daquilo, vagar, né? E aí o que acontece? Você não consegue se perceber, você começa a fugir. E o outro padrão é exatamente olhar para o outro e criticar o outro e julgar o outro. Quando a gente está fazendo isso, no fundo, a gente não está se percebendo, a gente está só colocando a energia para fora. Então, para o processo de transformar as nossas relações, digamos que é o tema aqui, é deixar de olhar para o outro. Claro que a gente vai sempre ter um olhar para o outro, mas mudar a setinha e olhar para a gente. Porque no momento que a gente se percebe, se olha, percebe as nossas questões internas, que vai dar sempre, basicamente sempre, num trauma, numa ferida, aí nesse momento eu começo a me curar, eu começo a me olhar, eu começo a perceber. Por isso que eu gosto tanto de juntar constelação com a cura do trauma. Para mim, esse é um ponto essencial, porque tudo que acontece na constelação, nos sistemas familiares, no fundo, são traumas. Traumas desse momento da vida que a gente está vivendo com os pais, traumas que vieram dos nossos antepassados, e a gente perpetua esses traumas sem saber por onde sair, né? Às vezes a cliente pergunta, e o que eu faço com isso? Aí vem exatamente a resposta. Você precisa começar a curar esses traumas, olhar para isso, porque nada vai acontecer por milagre. Muitas pessoas vêm para a constelação atrás de um grande milagre, uma mágica. Ela faz terapia muitas vezes o ano todo, aí diz, não, eu vou fazer uma constelação porque vai resolver tudo. E aí de repente vem com essa energia, e a primeira coisa que eu falo é, constelação não é milagre. Você precisa investir o que você tem, trazer o que você tem, perceber as suas feridas, para que isso possa realmente começar a se curar. E aí todo o seu sistema vai se beneficiar com isso. Senão, você não sai de onde você está. Eu vejo nisso 3 passos, né? Assim, o reconhecimento, né? O você trazer e ressignificar e poder também liberar que não é seu. Eu vejo esses 3 passos bem nítidos. Eu acho que essa liberação do que não é seu é essencial, porque eu acho que é isso que a constelação trouxe, né? É você perceber o que é seu, perceber o que é do outro, até dos antepassados, e poder soltar isso, entregar. E que papel eu estou exercendo no meio desse sistema também, né? Porque se a gente for falar de relacionamentos também, a gente pode falar também dos papéis que a gente assume, né? De estar no lugar, num lugar errado, estar numa ordem também, né? Ter assumido responsabilidades que não são minhas, está carregando, ou não estou assumindo também o que eu preciso assumir, né? E para onde que eu preciso olhar também. Então, realmente tem muitas outras dinâmicas aqui no meio, e que no nosso dia a dia a gente está, às vezes, num piloto automático, e a gente está vivendo a nossa vida ali, dando conta das coisas da vida, e que a gente não tem essa percepção fina, né? Que a constelação, ali nas dinâmicas, quando a gente olha para elas, a gente consegue pegar, né, os detalhes. E às vezes são pequenos movimentos que fazem toda a diferença e que mudam completamente. Uma coisa que eu venho observando nas constelações é exatamente assim, a posição quando o cliente assume a criança
e a posição quando ele assume o adulto, né? E eu tenho visto a importância do que é trazer isso para o cliente enquanto dois papéis, 2 lugares e 2 funções. Porque a criança, ela traz muito a dor, né? Aquela dor que congela, aquela dor que afasta, aquela dor que não quer fazer olhar, não consegue mesmo, porque a gente vê que tem dores completamente insuportáveis, né? E para sobrevivência, né, vem o congelamento, vem a paralisação, e essa paralisação, ela paralisa muitas coisas na vida, né, que a gente chama do emaranhamento. Obrigada, Liz. Emaranhamento. Então, assim, a coisa, né, sai da engrenagem, né? Então, quando você coloca na constelação um representante para a criança e um representante para o adulto, a gente consegue fazer a desidentificação da dor, né? E fica nítido, né, a questão dos papéis e aonde está, para que possa começar o processo de cura, né? Que eu me lembro bem que durante as formações o Acharya repetia muito, né? Gente, é um processo, né? Não é assim, né? Você tem que ir tomando, né? É aos poucos, é passo a passo. Então, assim, poder também acalmar o cliente com relação a isso. Porque, como a Acharya disse, tem cliente que chega e quer resolver agora, né? E não é mágica, não é mágica, né? Para mim, a constelação tem 2 pilares, a consciência e o amor, né? É tomar consciência disso e fazer a transformação em movimentos amorosos. Isso. E outra coisa importante, quando a pessoa chega nesse ponto de querer resolver rápido, muitas vezes, a maioria das vezes, ela quer que o outro resolva. Porque quando eu tenho que resolver, aí eu sei que eu não vou poder resolver hoje e amanhã. E aí vem também essa questão que você colocou da percepção da sua criança e do seu adulto. Porque normalmente, se eu estou na criança, eu quero rápido, a criança quer rápido e quer que a mamãe e o papai resolvam. E batendo o pé no chão. E batendo o pé no chão. Então essa energia, ela, na verdade, é da criança. Aí é como a Rosana disse, nesse momento você tem que separar a criança que quer agora, que quer a mágica, que quer o milagre, do adulto que pode assumir isso. Porque se eu não assumo isso, eu vou continuar na criança pedinte, na criança, né, que quer logo, que quer rápido. E a gente sabe também, como a Rosana ressaltou, que esse é um processo lento. Se eu assumo, eu percebo que eu posso dar passos, né? Eu não precisa ser hoje. Se eu quero que o outro resolva, aí tem que ser hoje, porque papai, mamãe, eu quero que você resolva hoje. Quando eu assumo o adulto. Aí o adulto assume e aí o adulto pode olhar para essa questão e dizer, ok, então vamos olhar devagar. A gente vai precisar acolher essa criança, a gente vai precisar dar passos com essa criança para que ela saia da ferida, para que ela possa realmente, essa ferida possa ser acolhida e ela possa curar essa ferida. E aí o relacionamento se abre, né? Nesse momento que se existe um relacionamento e eu assumo, porque o que acontece no relacionamento é que, digamos, aqui está o homem, aqui está a mulher. O homem quer que a mulher resolva, a mulher quer que o homem resolva. Essa é a base do relacionamento. E fica um exigindo do outro, faça assim, faça assado. Os dois estão aonde? Na criança. Estão na criança. Eu adoro esse livro e o título dele, né? O amor não é um jogo de criança, é do Krishnananda, maravilhoso, eu sempre indico, né? Então, o amor não é esse jogo de criança. Enquanto os 2 adultos estiverem jogando esse jogo de criança, como o ping-pong, que eu adoro também, ping-pong, joga a bola para lá e o outro joga a bola para cá, fica nesse jogo infinito e não resolve nada. Por quê? Porque ninguém está querendo assumir. O que a gente pode assumir? O que a gente precisa assumir? A nossa dor, a nossa ferida, o nosso trauma.
Se eu resolvo isso, metade do problema da relação está resolvido. A outra metade, essa mulher vai também dizer, ok, eu vou agora olhar para os meus. Faz sentido, né? Muito. E eu estava pensando que isso também, para mim, assim, foi um grande ganho nesses processos de constelação e essa visão do trauma, de conseguir comunicar, então, a minha necessidade, comunicar o que eu preciso, né? Porque muitas vezes tu tá ali numa relação, seja de casal, de parceria, né, num grupo, e tu não consegue falar sobre a tua insatisfação, tu tem vergonha, tu tem medo, vem as inseguranças, né? E tu não sabe nem de onde que isso vem, né? Mas pode ser, inclusive, traumas lá de desenvolvimento dessa minha criança interior, que não consegue agora, como adulto, ainda fazer essa expressão, mas que, através destes processos terapêuticos, a gente consegue assumir, entender o que eu estou percebendo no meu corpo, o que eu estou sentindo e comunicar para o outro também, né? E falar claramente o que eu preciso, o que me incomodou, e ali começa um outro processo de cura também, né? Porque a gente sai dessa briga, né? Desse empurra para o outro, né? Perfeito. É o meu. Também acho que esse processo também de poder estar comunicando mais do que eu preciso. Acho que a constelação também ajudou muito nisso. Tomada de consciência, assim, porque sinto que em muitos momentos, assim, eu também só fazia, assim, não comunicava, e ficava chateado quando a pessoa não sabia o que eu queria, né, que eu também não falava, mas me chateava. Então, tá nesse processo também de poder estar expondo o que eu preciso, o que eu quero, de poder estar me colocando na relação também, acho que tem feito uma grande diferença também. Muito bom. Outro ponto são os salvadores, né? Você querer salvar o outro. Então, eu acho que é um ponto muito interessante. Começa nessa imagem da constelação, começa realmente na infância, quando a criança quer salvar o pai, quer salvar a mãe, porque ele realmente ele sente a necessidade. O pai e a mãe estão perdidos, ou estão brigando, ou estão se separando, e a criança entra naquele triângulo, entra como um triângulo e vai tentar salvar um, tentar salvar outro. Muitas vezes ela vai mais para o lado de um e fica a vida toda nesse padrão, né? Isso eu acho que é o mais interessante, é isso. É que muitas vezes a pessoa passa a vida toda tentando salvar, ela se torna uma salvadora em situações de vida, ela tenta salvar o marido, tenta salvar o filho, porque é incrível o quanto eu tenho recebido de pessoas com filho de 30, 35, 40 anos, ela ainda tentando salvar o filho. Então, como é que é isso para vocês? Como é que vocês veem isso? Eu vejo uma inversão de papéis, né? Porque assim, quando você, como filho, não se coloca menor, não se coloca como filho, né? Porque a pretensão de salvar, né? É como se eu fosse maior que os meus pais, né? Então, quando eu saio do meu lugar, eu perco totalmente a força, né? Eu me perco também nisso, porque eu vejo os meus pais, né? Como se não tivesse capacidade de resolver os próprios problemas. Então, eu tomo os problemas do meu pai como se eu fosse, né, bem mais forte, mais potente, como se, assim, eu tivesse no controle, né? E aí isso enfraquece não só a mim como filho, mas também tira a força dos meus pais, porque eu não reconheço essa força neles, né? Então, eu acho que há uma inversão e um enfraquecimento. Para mim, foi onde eu aprendi a palavra arrogância. Aí eu passei a entender realmente o que é essa arrogância que nós temos em relação aos nossos pais e o entendimento de quem veio primeiro nesse sistema familiar também. E essa questão da hierarquia, nossa, ela teve ela tomou eu tomei uma outra consciência sobre a palavra também hierarquia e o sentido dela também, né? E a gente reconhecer essa força que a gente, como filhos, nós somente recebemos, né? Mas eu também fico pensando no quanto nós viemos de sistemas culturais, né?
que colocam, às vezes, os filhos para salvar o casamento também. Né? Tudo a ver. Isso acontece muito também, né? Então, e aí é inconsciente mesmo, né? As pessoas não têm noção de que estão colocando muita expectativa em cima dos filhos, que estão, né, querendo que, para nós termos... como é que é, para manter as nossas raízes, né? Porque agora você vai dar continuidade, né? Ou aquelas crianças onde os pais já colocam que você vai ser o herdeiro disso aqui tudo. Nossa, e isso é outra questão também que eu passei a refletir muito assim com as constelações, dessa questão que determina o destino de alguém também, né? E o quanto isso é muito pesado também, né? Eu, por exemplo, na minha história de vida, por mais que eu fosse o sétimo, mas eu era o segundo homem e o primeiro já tinha casado e tinha saído, imediatamente eles colocaram toda uma responsabilidade em cima de mim. A minha família queria que eu assumisse um lugar que não era meu, eu era o sétimo, né? Uhum. Então, na verdade, tinha pai e mãe, mais 6 para chegar em mim. Mas eu senti isso e, por uma intuição, eu disse, não quero isso para mim, não. Eu ainda assumi por algum tempinho, mas depois eu vi que a coisa era muito pesada, né? Porque fica um peso, realmente, você levar, digamos assim, uma responsabilidade por uma família sendo o 6º, 7º, na verdade a responsabilidade é dos pais, né? Se um ou outro pode ajudar em algum movimento, né? Em algo, ok, mas toda a responsabilidade tem que ficar com os pais. Então eu disse, não, eu não quero isso, e foi um grande primeiro passo para mim. Eu não sabia nem o que estava, não conhecia nada de constelação, mas foi importantíssimo, porque eu pude perceber, eu quero o que é meu, eu quero descobrir a minha vida, né? Eu acho que é importante esse movimento para todo mundo, a pessoa perceber que tem uma vida independente do que está acontecendo na família, né? Então, para mim, a minha percepção são 2 movimentos. Um movimento é de se vincular à família, que entra a questão do tomar os pais e toda essa história, mas um segundo movimento agora eu deixo com vocês e cuido da minha vida, né? E dou os meus passos e procuro o que é meu, porque não significa que o que é meu é da minha família, o que é da minha família é meu. Posso querer, por exemplo, uma herança e querer fazer continuar um trabalho, por exemplo, de algo que meus pais deixaram, ou não. Eu digo, não quero continuar isso, eu quero uma história completamente diferente. Livre-arbítrio e de acordo com a minha alma, né? Aquilo que eu vim destinado realmente. Descobrir o propósito, né? É o propósito. Muito bom. Eu acho que é mais difícil às vezes quando você precisa ir para esse lugar também. Porque às vezes você também, algum pai sai de casa, a mãe sai de casa e você naturalmente tem que assumir ali aquele lugar às vezes, porque a mãe não pode, o pai está incapacitado, né? Enfim, falece alguém e você vai para esse lugar meio que naturalmente, assim, né? Porque tem que ir às vezes. Então, é bem difícil tomar consciência disso também quando tá nessa situação, assim, né? Quando alguém é imposto, às vezes você até se rebela, assim, não, isso aqui para mim é pesado demais. Mas quando você precisa estar nesse lugar, precisa, assim, né? Entre aspas, é imposto, assim, é mais difícil, porque também tem uma culpa, né? De sair, assim, de deixar na mão, de abandonar, né? Exatamente, perfeito. Eu acho que para a questão, por exemplo, de filhos únicos, a coisa fica mais ainda pesada. No nosso caso eram 10, então eu podia escapar, diluir, né? Eu podia escapar e dizer, não, essa história não é minha, fica aí com os mais velhos que eu tô saindo fora. Eu vou bem ali, né? Eu vou bem ali. E realmente isso aconteceu. Eu fui bem ali, acabei na Índia. E era muito interessante. O meu movimento de ir para a Índia, né? Eu sempre conto para os alunos, era um movimento realmente de sair da família. Porque eu senti que... Eu achava que eu tinha nascido no lugar errado, entendeu? Na família errada. Eu tinha essa percepção. E eu diria, não quero mais isso, eu quero descobrir a minha história, a minha vida. E aí acabei na Índia, trabalhando com meditação e terapias, que é a base do que eu trago hoje, né? E foi muito incrível, porque
eu fiz esse processo de desvinculação, porém a vida me trouxe de volta. E eu acho que essa é uma questão muito interessante. E a vida me trouxe de volta para me reaproximar com a minha família que eu tinha rejeitado, eu tinha, né, deixado de fora, eu tinha me afastado. E esse movimento de voltar e voltar para entender esse vínculo foi muito incrível, porque realmente eu voltei até um momento para a casa dos meus próprios pais, por um pequeno momento, mas aconteceu, e depois saí de novo, e agora a partir daí eu saí muito mais leve, porque eu entendi, foi na época que eu conheci as constelações familiares, né? Então me veio essa percepção também, uau, esse movimento precisa acontecer, porque tinha algo que estava realmente faltando, tinha um vazio, alguma coisa que não me preenchia. E aí, quando eu fiz o movimento de volta para a família, de volta para o meu sistema, e entendi isso e me reaproximei, aí agora eu posso sair mais tranquilo. Eu posso sair sentindo que tem algo atrás. Antes eu saía sem saber que tinha algo atrás de mim, né? Os meus antepassados, a força dos meus pais. Agora eu posso dizer, uau, tem algo atrás de mim e eu posso seguir minha vida com essa força, com essa herança que eu recebi. E faço dela o meu melhor, aquilo que eu quiser, aquilo que eu puder, aquilo que a existência, o meu propósito de vida. Eu procuro o meu propósito a partir daí. E o meu propósito, a gente sabe, está dentro, né? A gente tem que olhar, como o Cláudio diz, a gente tem que olhar para o nosso interior para descobrir isso, para perceber que esse propósito está dentro e eu preciso realmente percebê-lo para me libertar e seguir minha vida. Eu queria só fazer aqui um comentário sobre você, porque assim, para mim, eu acho que esse caminho, né, de você ter ido para a meditação, ter morado lá, né, na comunidade do Osho, eu acho que lhe trouxe outro ponto de movimento de vida. Essa junção que a meditação traz, sabe assim, eu percebo que as pessoas que meditam, a questão do aterramento e da visão e da sensibilidade, sabe assim, eu consigo ver a diferença, né, em vários condutores, né, mas a questão desse centramento, dessa presença qualificada, que realmente eu acho que só vem quando você conecta o interno, né? E essa sua vivência lá na Índia, né, que foi por um motivo, né, que você precisou sair, né, e que precisou se encontrar, né? Eu acho que todos nós, que seus alunos, né, percebemos essa qualidade com muita clareza. Isso. Sabe assim, nessa sua sutileza, nessa sua leveza, assim, o seu campo ele é muito aberto, né? Ele é muito sutil e ele é muito amoroso, né? Eu acho que isso só acontece quando a gente encontra dentro. Isso. Eu acho que essa percepção é bem interessante. Tem algo também que eu compartilho, que é encontrar esse espaço interno sem excluir e sem se afastar do externo. Essa soma, para mim, é uma soma essencial. É como eu fazer isso, como eu ficar, por exemplo, no relacionamento, como eu ficar comigo e ficar com o outro, como eu ficar comigo e ficar com a família, né? Isso realmente me veio como um grande presente mesmo, né? Porque quando eu descobri esse espaço interno, né, eu até achei, não, a vida é só isso. Na minha imaginação naquelas épocas, né, há 30 anos atrás, eu percebia, não, é isso, a vida é isso. Mas a constelação me trouxe, não, a vida não é só isso. A vida é também o outro, é também a família, é também muito mais, né? Mas falando de relacionamento, se eu me conecto só comigo, eu estou excluindo o outro. Então, fazer essa ponte foi muito importante, está sendo muito importante para mim,
porque agora eu incluo o outro. Eu sempre dou esse exemplo, né? Num relacionamento, você precisa ficar com o outro e ficar consigo. Não se perder. Então, muitas pessoas acham que relacionamento é só isso, né? É só colar, grudar, vincular e não sair daqui. Se você vai ficar sem respiração, se você ficar assim. Eu já estou querendo respirar aqui, né? Então, se você respira, isso é chamado a respiração do relacionamento. Se você respira, você dá espaço para o outro, dá espaço para si e se encontra de novo. Então, esse é o movimento que eu mais amo do relacionamento. Eu aprendi também nesses meus trabalhos, nesses meus cursos, e acho que isso é essencial. E para mim, eu acho que aconteceu isso. Primeiro eu descobri esse espaço interno, aí depois disso, está faltando alguma coisa. E a vida me mostrou assim drasticamente. Quando eu cheguei aqui de volta da Índia, na verdade, eu sofri. Eu entrei numa espécie de depressão. Só me salvavam as meditações, mas eu passei um tempo meio que perdido, procurando onde fazer, o que fazer. E aí, depois de um tempo, essa energia começou a vir para fora e, com a ajuda da minha mulher e da minha família, eu comecei de novo a me reconectar. Mas passei por um momento meio de crise. Depois que eu voltei da Índia, que o mundo me jogou, né, de volta para a realidade, né, para a matéria, para a realidade. Então, esse é o que eu sempre digo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar reconhecer a matéria. A gente vai precisar conviver com a matéria. Só o espiritual, como muitas pessoas tendem, né? Eu também tendi a tentar viver só no espiritual. Esquece, isso não vai acontecer. A gente precisa dessa junção dos dois. Para mim, isso é que é relacionamento, né? Nossa, eu fui longe agora na explicação dele aqui, porque eu estava pensando do quanto a gente aprendeu muito, né, com você também e na meditação, a afinar essa sensibilidade do corpo mesmo e de compreender o que é isso, o campo, que às vezes é um conceito muito abstrato também, que a gente pode... Algumas pessoas eu já vi assim racionalizarem muito o campo, e quando na verdade ele está aqui e não é algo só das constelações, né? Eu acho que isso que você traz, as meditações para nós também e tantos outros exercícios, e que é isso, né? A gente perceber realmente o nosso corporificar, né? A palavra que você usa muito é corporificar. E isso traz um diferencial para o entendimento do campo mesmo, e que o campo não está somente aqui nas constelações, ela também está no nosso dia a dia, e que isso também nos auxilia, né, nas nossas relações, no nosso trabalho, no dia a dia, isso também nos auxilia muito. Deixa eu ver se tem mais algum tema aqui que a gente pode explorar. Exclusão é um tema espetacular. As exclusões que se manifestam nos relacionamentos. Realmente, uma das coisas básicas, eu até lembro do Bert Helling falando, se você teve um aborto e não viveu bem esse aborto num relacionamento, isso pode rachar o relacionamento, né? Isso tem um efeito muito grande no relacionamento. E realmente, na minha experiência, isso realmente é uma verdade. Eu não seria tão radical de dizer que acaba o relacionamento, mas que ele vai precisar ser olhado, né? Porque a exclusão é um dos pontos fundamentais na constelação e nos relacionamentos. Se eu excluo, por exemplo, um filho abortado, um filho natimorto, muitas vezes muitas pessoas chegam a ter um filho e, digamos, dá o nome Mário, aí esse natimorto morre, o próximo filho ele coloca o nome de Mário. Então, excluiu completamente aquela criança.
E isso vai gerar muitos emaranhamentos mesmo, muitas questões dentro da relação. Eu acho que a questão da exclusão é fundamental para a gente entender, e é uma coisa que veio muito com Bert Hellinger, né? Eu acho que a gente tem que perceber isso, que o Bert trouxe essa questão da exclusão dentro dos sistemas e, como você falou, a hierarquia é essencial. Se, por exemplo, esse terceiro filho que foi abortado, o natimorto, ele não conta mais, vai ficar um vazio, um buraco. Quem vai preencher esse vazio, esse buraco? Então, é muito essencial essa questão. E os pais, se não tratarem disso, ficam muitas vezes olhando para esse filho que faltou e os outros não são vistos, porque essa pessoa se foca muito nesse filho que faltou. Eu vejo também assim, a questão da exclusão, assim, eu até faço uma comparação. Antigamente as constelações, parece que elas revelavam menos, né? Hoje eu acho que as constelações revelam mais. Assim, os campos eles estão mais, né, fortes com relação a isso. Porque existe também muitos segredos, né, que também aparecem nesse tema de exclusão, né? Segredos de pais, né, que tiveram filhos, foram daquela relação, né? E também a questão de separações, né, que também conta, né, como exclusão. E realmente, assim, são negados, né? Não são vistos, são rejeitados completamente, porque aquela família tem um padrão cultural, como você trouxe, aquela tradição não faz a família acolher e aceitar aquele movimento que aquele pai teve naquele momento, pelas razões dele, né? E aqui eu trago um tema muito importante na constelação, que é o não julgar, né? Apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer ato, de qualquer atitude, a gente honra e respeita, né? Aquele pai que teve essa atitude, que fez, e a gente na constelação, a gente não tem o certo e nem o errado. Muito bom isso aí. Porque a gente olha para fatos, né? Isso. E a gente olha para fatos, respeita e honra e deixa com a pessoa, né? Que é uma fala que eu acho muito forte na constelação, né? Que a pessoa assume o que é dele e eu entrego o que é seu, né? Todas as suas atitudes, todas as suas escolhas. Perfeito. E a questão de não haver o julgamento religioso, inclusive, né? Porque quando a gente entra no julgamento também tem muito uma moral religiosa muito forte, que você estava falando, e não são só os pais, mas as próprias mulheres, né? Quantas mulheres que fugiram, que tiveram que esconder gravidez, né? Ou doaram seus filhos porque a família não permitia que aquilo ali, por questões morais, religiosas também, né? Então a gente vem realmente de histórias familiares, né, onde tem esses segredos também que a gente não sabe, às vezes, muito forte, e que a constelação ela coloca isso em ordem, né, porque é muito importante nós sabermos quem são realmente os nossos pais biológicos, né, e aí a gente vai incluindo essa energia, essa é a nossa raiz mesmo. Isso. Perfeito. Eu acho que tem outro tipo de exclusão também, que é eu excluir a família do parceiro também. Que acontece bastante, né? Principalmente quando o meu parceiro, ele já meio que exclui a família dele também. Então, naturalmente, eu tendo também a excluir, né? Principalmente se eu tenho uma família difícil, tem um passado difícil, naturalmente essa raiva também eu passo a ter da família do outro, né? Também. Isso faz todo sentido. Realmente é uma exclusão que acontece muito. É a escolha para uma família, né? Muito interessante. Eu vi isso que você falou, que eu queria comentar. Eu acho que os segredos realmente são... Eles não descobertos, eles potencializam muito, né? Eles criam força, se eles não forem revelados. Isso. Essa questão dos segredos realmente é muito importante dentro dos sistemas. A gente vê muitas questões escondidas, né? Muitas coisas escondidas.
e que enfraquecem, na verdade, o sistema, o campo. Quando eu escondo algo, é como se o campo, o sistema familiar, ele tivesse sempre acuado, sempre enfraquecido. Ele não tem força, porque ele não pode se revelar. Está bem claro, né? Se eu posso revelar, eu estou com toda a minha força. Se tem algo que eu não posso revelar, eu fico encolhido, né? Intocado. E dentro da constelação é importante a gente revelar para que essa força possa vir à tona. Peguei o ponto também que eu queria comentar, é que muitas pessoas criticam a constelação por causa que a constelação muitas vezes é tida como dogmática. O Bert Hellinger, ele disse isso, ele falou sobre a boca assim assado. Ele falou para uma pessoa específica naquele momento, né? A gente não trabalha. Eu nunca vi o Bert, eu convivi com o Bert e a Sofia anos e anos e nunca vi eles generalizarem, fazerem dogmatismos, é assim ou é assado, né? Eu mesmo, quando tentei dogmatizar alguma coisa que era sobre adoção, no início da minha carreira, digamos assim, uma pessoa que tinha adotado os filhos, me rebateu de uma forma bem forte. E aí tem algo que eu preciso rever. Por quê? Porque não é que a gente está dizendo que adotar é certo ou é errado. E eu ainda tinha um pouco essa percepção. Mas aí eu disse, não, a questão é o efeito. Se eu adoto, tem um efeito. Se eu aborto, tem um efeito. Então, olhar para esse efeito que é o mais importante, e não se isso é certo ou se isso é errado. Cada um tem as razões de fazer o que fez. E a história do segredo é exatamente que, no momento em que eu coloco isso como um segredo, tem gente que não fala nem para um filho que foi adotado, que o filho é adotado. É terrível isso. É terrível, porque vai ter um efeito. A criança sabe. Ela foi adotada com 1 mês, ela sabe que aquele pai e aquela mãe não é dela. Ela pode também esconder, porque é questão de sobrevivência. Ela esconder aquilo para se dar bem com aqueles que se tornaram pais. Mas ela tem um sentimento que aquilo não é certo, não é os dela. E isso precisa ser revelado, porque essa criança vai sofrer muito se ela não tiver a percepção da origem dela, dessa raiz dela. Essa raiz dela precisa ser honrada, precisa ser descoberta. Aí sim, essa força da criança vai vir à tona. Eu vejo muitas crianças hoje, muitas mães até, vindo com problemas com crianças adotadas, muitos problemas. Por quê? Porque essas crianças foram também rejeitadas, os pais foram rejeitados. Sim. Eu estava pensando agora no que o Luiz Cláudio falou, mas tem um gancho também com a sua fala, que quando as mães, então, rejeitam o pai da criança, né? E tem esse impedimento da criança acessar o seu pai também, né? A raiz, aquela família ali. Ou a criança já vem, então, com esse pensamento de eu não posso ser igual ao meu pai, né? Tem aquela rejeição. Eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe, né? E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a constelação, do quanto mais tu rejeita um dos lados, mais tu te torna igual àquele lado. Muito bom. Né? E isso foi algo assim que virou uma chave muito grande dentro de mim, assim também, né? De entender, vamos olhar com outros olhos, né? Não é bem assim, né? É como se fosse a fruta rejeitando a própria árvore, né? A própria raiz ali, né? Então, e como a gente ganha força realmente quando
tu começa a olhar para aquele lado que você estava excluindo, né? Para tudo aquilo que estava sendo excluído ali, e você vai ganhando uma outra força, mesmo que venha um medo, mesmo que venha, né? Porque vem o bom e vem o ruim, né? E muitas vezes a gente tem esse medo, né? De, não, eu não quero pegar o ruim para mim, né? Mas entender que essas limitações, elas também nos dão força. Né? O limite também nos dá força, a imperfeição também nos dá força, né? E isso faz parte da vida, porque nós sair dessa ingenuidade dos nossos relacionamentos também, né? Isso, muito bom. Aí tem uma fala do Luiz Vaguito, no livro das Raízes do Amor, que o trecho é justamente assim, a vida, um tópico lá de família, né? Que ele fala assim que os pais, quando eles dão pro filho a vida, né? Então assim, eles não podem escolher o que eles vão dar. Eu vou dar só o positivo e vou deixar o negativo, digamos assim, comigo. Não, ou vou dar só o negativo. Não, eu dou a vida como um todo. Né? E o filho, ele também só pode receber se for a vida como um todo. Ele não pode receber também uma parte só, porque isso não faz coisa. Você tá vivo, então você já recebeu. Então não tem assim o que você negar, o que você excluir. Né? Você aceita ou você não aceita. Né? Se você aceitar é tudo. Esse tópico lá dele no livro, achei assim, foi uma virada de chave assim pra mim. Perceber isso aí, sobre entender isso aí. Aceitar os pais, tomar os pais, né? Isso. Assim. E uma coisa também que me vem com isso é que quando a gente aceita o todo, na verdade, o todo sempre é nosso e sempre vai ser nosso. E eu diria até assim, sempre é uma necessidade nossa conviver com aquilo. Porque quando eu olho para a vida como um crescimento, como uma expansão de consciência, eu digo que tudo que vem, ela corrobora, ela vai ampliar essa minha expansão. Então, se vem uma dificuldade, é para mim viver essa dificuldade. Se vem, por exemplo, um irmão que eles adotaram, né, que teve um caso há pouco tempo, de um irmão que foi adotado e a pessoa ficou muito mal com esse irmão e tal. Se veio esse irmão, é porque eu preciso viver esse irmão. Então, olhando para o meu íntimo, para o meu processo de crescimento, como, por exemplo, os problemas, né? A gente tenta evitar o problema e tenta caminhar só no lado bom. Mas se eu evito o problema, eu evito o crescimento. Se eu evito o problema, eu evito o crescimento. O problema é o potencial para que a gente cresça. Se não existe essas questões, por exemplo, que os pais deixam, e a gente precisa crescer, por exemplo, eu tive esse trauma, não vou contar ele agora, mas com 5 anos, né? Se esse trauma, hoje eu tenho quase 70, ele está comigo desde os 5 anos e eu estou fazendo todo um processo de crescimento há 65 anos. Então, olha que coisa interessante que esse trauma me deu, né? Ele me deu muita coisa pesada também, eu vivi muita coisa pesada, mas eu pude ressignificar, eu pude olhar de forma diferente, eu pude trabalhar isso. Nessa semana, na verdade, hoje à noite, eu estou indo para João Pessoa para fazer um trabalho de trauma, um avançado 2 do SE de experiência somática. Então, tudo isso por causa desse trauma que eu tive. Onde é que ele me levou? A energia que move, né? Todos os cursos que eu fiz na Índia, todas as formações, tudo que eu fiz para encontrar essa resposta, encontrar essa cura, veio desse trauma. Então, eu acho que a gente precisa realmente de encarar os problemas. E eu vejo muita gente que quer desviar dos problemas, né? Às vezes inconscientemente. E é como o senhor trouxe em toda a nossa formação, né? Onde é que está a solução?
dentro do problema. Dentro do problema. Se a gente corre do problema, a gente não vai encontrar a boa solução. Isso, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria colocar dentro disso, né, dentro das situações difíceis, é que a gente, muitas vezes, né, a gente foge da nossa vulnerabilidade, né? E a gente esquece, né, aprendi com o senhor, que a gente esquece que a vulnerabilidade é exatamente a nossa potência, porque aonde está todas as nossas possibilidades é dentro da nossa vulnerabilidade. É quando eu baixo o controle, né? Quando eu também olho para o meu ego de uma forma diferente, né? Que eu consigo me abrir, que eu saio dessa arrogância, né? Que eu vou para realmente o meu canto e posso lidar, né? Com essa vulnerabilidade que é humana, né? Que é normal e que quando a gente descobre que na vulnerabilidade está as possibilidades, como o Cláudio falou, a chave muda, né? E tudo acontece. Muito lindo. Eu acho que a gente vai concluindo o nosso podcast número 1. Foi bem bom estar com vocês, assim, amei, Lísia, Cláudio, Rosana, eu realmente gostei muito desse bate-papo. Sinto que muita gente vai curtir também, vai compartilhar também, porque é um tema que é nosso, é do dia a dia, a gente está vivendo todo dia. E caso vocês tenham alguma dúvida, algo que queiram colocar, é só ir no nosso link, é só ir na nossa bio e vocês podem comentar, fazer qualquer pergunta e nós estamos aqui para responder. Ok, pessoal? Obrigado, tudo de bom. Luz, amor nesse início de século. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi mais um movimento de aprendizado e cura também, porque poder transmitir é também poder aprender. E eu acho que essa troca não tem preço. Gratidão. Maravilha. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, e também fala também que se você quer aprender mais sobre constelação, né, sobre formação, é só ir lá no Guilherme Achara, lá no Instagram. Repete. Tá lá. Falou se você rápido. quer saber mais sobre a formação, constelação, sobre constelação, é só ir lá no Guilherme Achara no Instagram, poder contactar o Achara. Valeu. E eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui compartilhando a experiência e aprendendo com vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Gratidão. Gratidão. Até a próxima.